Olá, olá, boa tarde. Como vocês estão, gente linda? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou chamando o povo aqui. Oi, boa tarde, tudo bem para vocês? Gente, eu tô mais ansiosa do que vocês com relação a esta live de hoje. Eu tô até com meu caderninho aqui para anotar. Eu vou chamar a Fernanda. Para quem não me conhece. Boa tarde, pessoal. Gente, como é que vocês estão? Boa tarde. Oi, Tudo bem? tudo tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô aqui mandando o convite, Fer, só um minutinho, para o pessoal todinho entrar na live. Olha só que alegria! Olha, eu recebi tanta pergunta, Fer, que eu tô até Sério? admirada com a quantidade de pergunta. E eu tô aqui, ó, tô até com meu caderninho, tudo aqui na mão, porque eu quero aprender contigo, tá? Tô muito feliz, muito feliz. Tava até te Eu chamando também, ali, te obrigada. postando as mensagens. Eu tô muito honrada Gente, também de participar da live. então, primeiramente, boa tarde a todos. Quem não me conhece, meu nome é Tânia Iller, sou hipnoterapeuta, psicanalista, trabalho com gestão emocional. E eu conheci essa pessoa maravilhosa lá em São Paulo, na minha formação Omni, a Fernanda. E eu tô tentando ela com uma live faz muito tempo. E hoje ela nos deu essa honra, gente. Então, vamos aproveitar tudo que essa pessoa maravilhosa tem para nos mostrar com relação a sonhos lúcidos. Fer, a palavra é toda sua. Bom, vamos lá. Você disse que tem muitas perguntas, né? Mas primeiramente eu vou explicar para as pessoas o que é um sonho lúcido, né? Porque as pessoas às vezes confundem muito, assim, muita gente me manda relatos, tipo, ai, Fê, olha, hoje eu dormi, eu sonhei com tal coisa e eu lembro muito bem do meu sonho, eu tive um sonho lúcido. Não, pera, você teve uma boa memória dos seus sonhos, você conseguiu lembrar e se recordar dos seus sonhos. Isso não é um sonho lúcido, tá? Porque as pessoas têm essa confusão, né, na questão de, tipo, por ser muito vívido, as pessoas acharem que é lúcido. Mas o verdadeiro sonhos lúcidos é aquele que você, quando está lá dentro do seu sonho, aí acontece alguma coisa e, pum, você percebe que você está sonhando, né? Então, aquele momento que você está dentro do sonho e fala, poxa, isso daqui é um sonho, nossa, que legal. E muitas pessoas, às vezes, acabam até despertando, né? Porque a emoção é tanta, né? Falam, nossa, que da hora, tá dentro de um sonho. Que elas acabam despertando. Acho que muitas pessoas também me relatam isso, que quando elas entram nos sonhos lúcidos, elas não conseguem se manter, né? Mas os sonhos lúcidos é isso, tá? É quando você está dentro do sonho e você está lá e você tem a percepção de que você está sonhando. Quando você tem 100% da consciência que você está sonhando. Muita gente me pergunta também sobre projeção astral, né? Porque muita gente confunde os sonhos lúcidos com a projeção astral. Sonhos lúcidos é uma coisa e projeção astral é outra, tá? A projeção, a pessoa, ela se realmente se projeta, né? É uma outra questão, realmente como a alma dela saísse e ela sai, né? Ela se vê ali deitada e ela acaba indo para outros lugares, outras dimensões, ou visitar outras pessoas. Então, isso é projeção astral, é quando a pessoa literalmente se projeta. Então, só para deixar aqui claro, que são as dúvidas que as pessoas sempre têm na questão dos sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos são Perfeito, quando você sabe que você está sonhando. E perfeito. Juntando ali, Fer, dando um tempinho aí, juntando o que você está falando, teve uma pergunta que me fizeram se sonhos lúcidos são a mesma coisa que paralisia do sonho. não, também não. Na verdade, da paralisia dá para você ir para os sonhos lúcidos, mas a paralisia do sono é um outro evento, é um outro fenômeno que a gente tem, né? Quando a gente está assim, ou quando a gente tá para dormir, né? Quando a gente começa a entrar em sono, em REM, né?
ou quando a gente acorda e não está tão cansado às vezes que não quer acordar, né? O corpo não consegue despertar. É como se o corpo despertasse, mas a mente não. Exatamente isso, assim, né? O corpo tá lá, mas a mente ainda tá presa no sonho. Como se fosse mais ou menos isso, simplificando. E a paralisia do sono, muitas pessoas, elas têm eventos assim, muitas não, eu creio que a maioria, de pálpebras transparentes, né? Então acaba vendo o que está acontecendo, né? Que é um fenômeno normal e fisiológico mesmo. Ou acaba tendo projeções também, como demônios, principalmente, assim, como monstros, sufocando a pessoa, ou não deixando ela falar, não deixando ela. Então, a pessoa ela tem esses sintomas, né, que é de não conseguir falar, não conseguir se mexer, mas está ali acordado e não consegue fazer nada, tá como se fosse paralisado mesmo, tá literalmente paralisado, uma paralisia do sono. Porém, quando a pessoa entende o que é uma paralisia do sono, ela pode utilizar dela tendo muitos benefícios, como e para o sonho lúcido, se caso ela estiver dormindo, né? Ou não, se ela estiver também, se ela estiver acordada e ela pode poder voltar dentro do sonho, né? Voltar em sono para voltar dentro do sonho, ela pode usar a paralisia como um gatilho, né? Um método para se ter sonhos lúcidos. E, por exemplo, na minha última paralisia que eu tive, foi muito legal. Porque eu já tenho consciência, né, da paralisia, né? Então, eu não tenho Sim. mais esse medo. E esse medo faz com que a gente tenha essas projeções de monstros, de demônios, né? E tudo mais que a gente acaba vendo. E a minha paralisia, eu acordei com a paralisia na hora que eu acordei. E aí eu não fui só, eu não conseguia despertar, né? Eu percebi que eu estava em paralisia. Eu falei, nossa, estou em paralisia. Eu falei, não, então agora eu vou aproveitar. E aí eu aproveitei aquele estado e foi um relaxamento assim muito gostoso, foi uma sensação assim maravilhosa. E eu acabei tendo alucinação também, né? E acabou aparecendo, em vez de aparecer um monstro, apareceu um moço, todo de branco, assim, muito bonito, na minha porta, me olhando. E eu falei, nossa, olha, eu tô vendo até fantasma na Que questão da legal. paralisia. E foi muito gostoso, assim, ele olhou, ela foi embora. Então não teve, assim, evento ruim. E, na verdade, eu me aproveitei desse Eu estado posso tão arriscar em dizer, Fernanda, que você pode conduzir o teu sonho quando você está na paralisia? Não entendi, desculpa, porque cortou. Quando eu tenho consciência do meu sonho, né? Que eu estou Uhum. paralisada no meu sonho, né? Eu posso conduzir, então, ele? Sim, Isso? Eu posso sim, conduzir, sim, né? Perfeito, sim, perfeito. Que era uma das exatamente. perguntas, porque eu tenho uma colocação para te fazer, eu vou te interrompendo para colocar, de uma Claro, pessoa, claro. ela, ela sonha, e quando ela sonha, ela paralisa totalmente, ela vê o corpo dela, ela consegue se conectar e ela vaga pela cidade inteira. Depois da Então, segunda, isso. terceira vez que ela fez isso, ela começou a entender o que ela está fazendo, e daí ela Uhum. começou a conduzir numa espécie de treino, né? O que ela ia fazer com a Sim, sim. mente. É isso que acontece? Esclarece para nós, Fernanda. Sim, na verdade ela começou com uma projeção mesmo, né? A projeção e os sonhos lúcidos são bem parecidos, porém, como eu falei, são coisas diferentes, né? E os dois também trazem benefício tanto quanto, né? Porque, assim, quando a gente sonha, né, a gente está dentro do subconsciente. Então, a gente está ligado diretamente com as nossas emoções, tá? Com as emoções, com os conflitos, com o nosso dia a dia, né? Então, ela consegue se resolver, né? Independente se é uma paralisia, ou se é uma projeção, ou se é um sonhos lúcidos. Mas dá sim, na verdade, vou abrir uma mentoria, né? Agora em dezembro, também estou abrindo um curso exatamente para ensinar as pessoas a conseguir essa lucidez e dentro disso ela conseguir fazer o que ela quiser, né? Porque dentro dos sonhos você consegue ter aprimoramento pessoal, né? Então se você está estudando, se você está praticando alguma coisa, você consegue aprimorar isso dentro dos sonhos, porque quando você sonha, você está dentro do seu subconsciente. Então as sugestões são muito mais fortes ali dentro, né? E dá para você se auto-resolver. Por exemplo, as pessoas que têm muito pesadelos,
né? Hum. Tem muita gente que tem muito pesadelo, né? Que fala, nossa, mas tem pesadelo todo dia. E são pessoas cheias de conflitos. Então, ela consegue se resolver dentro disso. Dentro, né? Se perguntando dentro do pesadelo qual é o conflito, porque ele aparece. Eu mesmo já pratiquei, já resolvi alguns conflitos. Até mesmo o luto do meu marido, mas eu falo depois sobre isso. Tá? Quando Que perdi minha bacana. esposa, que Que bacana isso. Deixa eu virar que eu tô tão escura aqui, gente. Meu Deus do céu, minha casa tá tão escura hoje. Mas olha que bacana. E é um assunto encantador, né? Porque eu recebo muitas pessoas no consultório, Fê. Para quem não sabe, eu sou hipnoterapeuta como a Fernanda é hipnoterapeuta como eu, né? Somos de formação Omni, entre outras, né? Mas o que é muito bacana é que as pessoas chegam e falam assim: ah, eu tive pesadelo, sonhei a noite inteira. Fer, quanto tempo um pesadelo leva, em média, num sonho? Você sabe me dizer? quanto tempo? Não, isso depende, né? Porque depende do tanto de sonho da pessoa. O que eu posso te explicar é que, assim, é, a pessoa, quando ela está sonhando, quando ela tem os pesadelos, né, ela está em REM. Por exemplo, os sonhos lúcidos acontecem em REM mais leve. Então, vai Uhum. depender da quantidade de, de tanto de horas que ela dorme, né? Então, eu não sei te responder mais ou menos quanto tempo levaria. Pode levar aí 20 minutos, meia hora, uma hora. Entende? Uhum. Mas aí vai depender até do É, conflito da pessoa. É como na pois é, terapia. porque eu li em uma reportagem que um sonho, quando ele está em êxtase total, ele pode levar apenas 5 segundos. E parece que a mente, porque a mente da gente reproduz muita coisa, né? A mente da Sim, gente é fantástica, né? sim. E uma das coisas que é uma curiosidade minha também. Por que que muitas vezes, né, nós somos um emaranhado de emoção, somos resultado de crenças que nos foram ofertadas uma vida inteira pelo meio, né? Isso, gente, dentro da hipnoterapia, a gente vai trabalhando, a gente vai gerenciando as emoções que Sim. estão em volta da gente, né? Fer, por que que muitas pessoas chegam e perguntam assim, quero, por exemplo, eu também sou viúva, como eu sei que também tem uma história de viuvez, né? Eu já sou viúva há 8 anos, eu perdi, né, meu esposo num acidente de carro, Uhum. fazem 8 anos. Entendi. E por muito tempo, Fer, eu queria muito sonhar com ele. Eu desejava Sim. muito sonhar com ele, porque parecia que ia acalentar a minha alma e meu coração se eu me conectasse com aquela pessoa naquele sonho. Vamos lá, a grande pergunta que muitos fazem para mim é por que que eu não consigo me conectar? Você saberia nos ajudar a responder? Por que Por que 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 muitas você vezes não eu conseguiu desejo? sonhar? Por que que muitas vezes, oi filha, por que que muitas vezes eu desejo sonhar, mas eu não consigo sonhar? Tem alguma Na verdade, coisa a você ver? consegue, né? Sonhar, você sonha. Todo mundo sonha. Né? Hum, Isso é cientificamente comprovado que todas as pessoas sonham. O único problema é que algumas lembram e outras não. Tá? Então, pode ser que você tenha até sonhado com ele e a sua mente, quando você acordou, apagou. Por que que acontece? Explicando o porquê que as pessoas não se lembram dos seus sonhos. Né? Muitas das vezes, a pessoa já acorda, ela não acorda prestando atenção no que aconteceu na noite, o que se passou. Eu, pelo menos, toda vez que eu acordo, eu dou uns 5 minutos, né, para entender o que aconteceu no meu sonho. Então, eu começo a refletir. Muito, na maioria, né, de nós, a gente já estamos acostumados a acordar já pensando no que fazer. Então, ou a gente já acorda e já olha o celular, ou a gente já acorda pensando, atrasado, nossa, preciso fazer alguma coisa, ou e já acorda pensando, tipo, nossa, olha, nossa, eu tenho conta, eu tenho não sei o quê. Então a gente acorda sem prestar atenção porque fomos educados, né? Fomos criados com uma crença que os sonhos não são importantes. Mas eles são sim muito importantes, até pra gente entender. Então, nessa questão, pode ser que você tenha sonhado, mas você não se lembra, entende? E é uma questão de técnica também, tá? Então, com técnicas, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante, que eu já vou deixar aqui uma diquinha para vocês, que é anotar os sonhos.
né? Essa é a dica, assim, básica. Sim, fica direitinho isso para nós, dá É essa ter um deixa maravilhosa. sonháriozinho, ter um sonhário do lado da cama, para conseguir anotar. E quando você acordar, você começa a anotar, tem que qualquer coisa que você se lembre, assim, você acorda, claro, presta atenção, né, no que aconteceu durante a noite e vai lá anotando, né, no seu sonhário, que você vai ver que... Porque, assim, além de você anotar para a mente, quando a gente anota alguma coisa, é porque é muito importante. Principalmente hoje em dia que a gente tem um acesso ao celular, né? A gente tem uma facilidade. Então, quando a gente pega para anotar mesmo, é porque é algo muito importante. Então, a questão da anotação é assim, é crucial, é o básico do básico, é fazer anotações dos sonhos. Então, você fazendo isso, já tá, gente, fica a dica aí, você já consegue ter uma melhor memória dos seus sonhos, porque isso começa a se tornar importante para sua mente também, entende? E exatamente isso. Agora, para vocês entenderem, exatamente o negócio dos sonhos, a importância do jogo dos sonhos, do sonhário, né? Eu fiz isso com meu marido, exatamente. Eu perdi, né, em 2019, aí tive meu luto, obviamente. Portanto, foi um evento assim, muito traumatizante para mim. E aí, eu ficava pensando, né, nossa, eu preciso tratar, né, preciso ficar bem de tudo isso. Porque, bom, você sabe que é um processo muito grande, muito doloroso, né. E eu comecei a dar essa sugestão, né, de quando eu tivesse um sonho lúcido, eu ia ver ele, e aí eu ia poder abraçar, chorar e falar tudo que eu precisasse. E aí chegou um dia que eu tive um sonho lúcido mesmo, assim, que eu já explico também sobre a minha cidade e tudo mais. Mas eu tive um sonho 100% lúcido. Aí eu olhei, eu tava numa cozinha, numa casa muito bonita mesmo, assim, umas paredes de vidros. E aí o filho dele apareceu do meu lado, e nisso que ele apareceu, aí eu comecei a chorar pra caralho, assim, a gente fala pra caramba. E abracei ele, abracei tudo que eu precisava abraçar, falei tudo que eu precisava falar. E naquele dia eu acordei assim, leve, com uma terapia mesmo, sabe? Eu precisava fazer isso. Já que eu não consegui fazer em vida, então pelo menos a minha mente precisava usar exatamente alguma coisa para ter esse despejo, né? E é até interessante falar para as pessoas, né, Fer, como a nossa mente precisa de figuras, a nossa mente precisa desses insights, né? Eu tô tentando virar a luz aqui, aí eu acho que é eu que estava contra a luz agora. E a nossa mente, ela precisa disso, ela necessita, né? Sim. E aproveitando o gancho também, eu por muito tempo eu pedia para sonhar com o meu esposo, meu falecido esposo, eu pedia, porque eu não sei como é que foi o falecimento do teu esposo, mas do meu foi acidente. E por ter sido acidente, é claro, uma coisa totalmente inesperada, então a pessoa sai de manhã e não volta mais à noite, né? E daí você se pergunta uma série de coisas e ficam interrogações. E o mais interessante, que eu falo muito, inclusive trabalho muito com o luto, porque eu vivi isso, e logo depois do falecimento do meu esposo, o meu pai faleceu. Então, eu ficava me perguntando muito se eu tivesse feito diferente. Aquela do si, né? E se eu tivesse dito para ele não ir? E se eu tivesse dito para ele não sei o quê? E se eu tivesse dito que isso ia acontecer? E se eu tivesse entendido? E se eu tivesse feito uma hipnoterapia? E o que que acontece? O e se, deixa a gente doida. Porque a gente acha que a gente vai resgatar tudo, né? Então, esse momento ele é muito importante para que a gente possa ter aquela despedida em vida que não tivemos, né? De imaginar o contato, de imaginar a pessoa, né? De poder dizer as coisas que muitas vezes a gente deixa de dizer, né? E de viver o que a gente deixa de viver. Fer, uma das perguntas que me fizeram, até eu estava procurando aqui, que eu estava enviando para ti dar uma lida antes, mas eu consegui só olhar agora no meu Instagram, é que por que que a maioria das pessoas, quando sonha com a morte, por exemplo, tô nadando, nadando, nadando e me afogo, né? E a pessoa desperta e acorda, tá? Vamos lá. Normalmente,
quase 100% das vezes, as pessoas, quando elas se deparam com a morte, elas acordam. Tem uma explicação para isso, Fê? Não, é uma questão igual de quando elas entram também no impacto dos sonhos lúcidos, né? Quando ela tá, é um impacto muito grande, né? Então, ou no momento da morte. Eu mesmo já teve várias vezes que eu sonhei que eu estava morrendo, assim, você acorda, mas é só uma questão de impacto mesmo da mente. É só um Sim. impacto, não tem A nada. Feira, Assim. a gente pode arriscar em dizer que talvez a nossa mente não conheça o processo pós, ou seja, ela conhece o processo vida e ela se depara com aquela, como você disse, com o impacto de uma morte, ou seja, e agora? E é como se ela não soubesse mais para onde ela vai e ela, Pode ser na hora, sim, mas também entra nessa questão do choque, né? Do, do impulso, né? É um gatilho perfeito, para acordar. Então, vamos dizer, perfeito. Ai, Fer, você tem que me avisar da tua mentoria, meu bem. Eu quero muito, 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 porque isso é uma coisa que me fascina. Me fascina porque eu tenho tentado resolver todas as questões emocionais, porque o nosso corpo tem uma somatização, né? Oi, Vantoiro. O Vantoiro colocou assim: é preciso morrer de várias formas e várias vezes para o despertar. Perfeito. com Talvez seja certeza, esse o adorei a despertar. frase. Perfeito, né? Vantoíra é meu colega aqui de Porto Alegre, da região de Porto Alegre. Conhece aqui, Fê, o Rio Grande do Sul? Ainda não, acredita? Conheço no máximo até o Paraná, ainda não cheguei até o finalzinho do sul. Aí a gente vai ter Mas que montar uma mentoria aqui em Caxias do Sul e você vai vir aqui dar presencial essa mentoria por esses colegas hipnoterapeutas maravilhosos. E, amo. gente, o que tem de gente que vem assim na sessão da hipnoterapia e fala: ai, antes da gente começar, eu queria te dizer que eu sonhei com isso, 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 isso. Aí eu percebo que as pessoas também vêm com muitas expectativas de resolver. Falando expectativa, Sim. que o navegador dos sonhos fala, É, expectativa é tudo, passou, eu não estou conseguindo voltar. Morrer faz isso por você. É uma forma de renascimento, né? Aproveitando o gancho, sim, Fer, que a gente tem pouco tempo, até para não roubar tanto tempo das pessoas que estão aqui nos assistindo, eu vou ler para ti, sim. então, algumas outras perguntas, e essas eu deixei salva aqui porque elas são um pouco mais extensas, tá? Para que a gente possa tentar esclarecer para as pessoas. Sou sonhadora lúcida desde criança, mas só recentemente, há alguns meses, tenho feito experiências como personagens dos meus sonhos, principalmente os pesadelos. Faço amizade com eles. Tenho tido sonhos maravilhosos depois disso e percebi que meu comportamento diante da vida tem melhorado muito mesmo. Mas tem uma pergunta para a Sim. live. Esse tipo de intervenção pode ser prejudicial dependendo do que for feito? Interagir com os pesadelos pode ter algum efeito colateral negativo, Fernanda? Não, pelo contrário, ela tá interagindo literalmente com os conflitos dela. Ela tá, como eu falei, quando você sonha, você tá dentro do subconsciente. Então, ela tá falando, se ela quiser conversar com eles, e se, melhor, né, que incrível isso por ela, assim, de verdade, muito feliz por essa pessoa, porque ela já tá lá, né? Ela já tá fazendo o que eu ensino, que eu também sou uma sonhadora lúcida desde criança, né? Tem uma cidade, mas depois eu falo sobre isso. Mas é ótimo, não tem. O efeito colateral é ela se autocurar, né? Não, de muitos problemas, ou entender muitas questões que estão aí dentro dos conflitos. Contanto que ela mesma, só de conversar aí com os personagens, ela já transformou os sonhos dela, né? Ela já está entendendo os conflitos dela, né? Então, os sonhos lúcidos, ele é mais uma ferramenta para um tipo de terapia, né? A terapia dos sonhos. Então não tem efeito colateral, assim, a não ser o benefício, né? Ainda mais se ela está interagindo bem, se está indo tudo bem, a não ser que seja um trauma, entende? Aí sim, aí, aí são outros 500. Mas se ela está indo bem, se ela está conversando, se ela está interagindo, nossa, só vai, continue interagindo, continue falando, continue perguntando,
porque é o próprio subconsciente dela conversando com ela. É o que eu chamo de conversinha de louco, né, Fer? É eu comigo mesmo respondendo para mim mesma, né? Então é aquela coisa que a gente... Exatamente. É aquela conversinha bem doidinha, né? Vamos lá. Continuando. Pergunto isso porque recebi essa pergunta de uma seguidora. Essa pessoa que nos mandou também já tem seus seguidores, tá? E ela fala, então, recebi de uma seguidora que fugiu a pergunta, mas que agora eu vou abrir de novo. Pera aí. Mas se eu fizer isso no sonho, não corro o risco de libertar medos que não conheço e vou saber lidar depois ao acordar? Ou é o contrário, se eu escolher esses sentimentos, o sonho se transforma? O que estou orientando agora para as pessoas que têm pesadelos por conta de traumas de fazer isso, mas sempre com um profissional junto e só com uma ferramenta de auxílio no tratamento. Qual a tua opinião sobre isso, Fer? Eu acho válido a pessoa realmente estar acompanhando. Como eu disse, os sonhos lúcidos, ele é uma ferramenta, né, ali para estar auxiliando, por exemplo, nas terapias. Eles vão ajudar? Ele vai ajudar, mas não é como um psicólogo, não é como um hipnoterapeuta, não, ele é mais uma ferramenta para auxílio e de autoconhecimento também, como eu falei, no autoaprimoramento. Mas, assim, ele pode ajudar uma depressão? Ele pode, claro, ele auxilia. Mas eu também sempre recomendo, se a pessoa está com muitos problemas, principalmente com muitos conflitos, muito pesadelos, se ela está com insônia, se ela tem problemas para dormir, se ela tem terror noturno, eu recomendo ela estar passando realmente como um profissional e estar utilizando os sonhos lúcidos como mais uma ferramenta, mais um método ali para ela estar se auxiliando, se autoconhecendo, se autoajudando. E até assim, ó, gente, extraordinária tarde, excelente tarde, muita gente nos dando boa tarde, muita gente dando uma passadinha na live. Olha, gente, vai ficar gravada essa live e vai lá pro meu canal do YouTube, depois eu vou compartilhar com a Fer. Eu não sei se tu tem canal, Fer, no YouTube. Tem? Não, mas eu tô. Tá assim, o curso ele está saindo, vai sair uma mentoria. E eu acabei de montar, literalmente, acabei de montar aqui minha sala, acabei de para começar a montar meu canal no YouTube. Eu vou fazer um canal super legal, super bacana. Também vai ter um aplicativo de sonhos lúcidos que eu estou desenvolvendo, que vai ter o sonhar, que vai ter alguns métodos, como o método Wilde, como eu quero colocar um despertadorzinho, onde que a pessoa vai poder se lembrar de fazer o teste de realidade. Então vai ser bem legal o aplicativo ainda. Então, muita novidade. Ai, que legal. Eu vou deixar salvo no meu canal, e claro, depois se quiser compartilhar no teu canal essa live, porque eu sempre falo, né? Não importa se é uma ou duas pessoas, mas a gente se conecta com pessoas. E talvez uma pessoa ou duas, sonhando ou não sonhando, ou tendo entendimento sobre os sonhos que tiveram, cara, pode resolver muita coisa na vida. E voltando, né, Fer, depois eu quero que tu me conte sobre o sonho da cidade que tu estava falando, né, dessa construção, enfim. Eu, por exemplo, resolvi muitas coisas que dentro de mim não estavam resolvidas quando eu perdi meu esposo, quando eu perdi meu pai, né? Porque a gente nunca imagina, como eu falei anteriormente, que a pessoa vai sair e não vai voltar mais. A gente nunca imagina isso. Quem dera se soubéssemos, né? Hoje eu não vou ver mais. Ou não, né? Ou não. Talvez seria também um pouco macabro, assim, saber que eu não vou te ver mais. Mas o que acalentou minha alma muito foi ter um encontro. Eu passei muito tempo pedindo para sonhar e não conseguia. E depois da hipnoterapia, depois que eu fiz a minha formação Omni, que eu comecei a gerenciar todas essas emoções que estavam dentro de mim, depois que eu fui organizando a minha mente, eu consegui ter um encontro tão esperado que eu queria, consegui falar tudo que eu sentia, consegui perguntar, consegui dar o acalento para minha mente, para minha alma, que tanto precisava. E foi surreal. Foi top, foi top. Gente, eu vou Eles são roubar a muito Fernanda. Você poderosos, vai né? estar no Legacy em São Paulo? Oi? Oi? Você Entendi. vai estar no Legacy em São Paulo?
Vou, provavelmente eu estarei fazendo esse Legacy agora de novembro, porque é o único curso que falta aí da Omni eu fazer e eu preciso me apresentar Vamos melhor. fazer Onde juntas. então Vamos talvez estarei em fazer novembro. juntas. Talvez Isso não, aí. é tipo 99% de certeza. Vamos fazer juntas e eu vou roubar a Fernanda para fazer uns stories para nós, para explicar. Eu hoje Vamos não sim. trabalho muito na hipnoterapia com sonhos lúcidos, eu só tento explicar. O meu trabalho é dentro de buscar mesmo sentimentos, né? Trabalhar também com energia, enfim. Mas a Feira é especialista nisso, gente. Se vocês quiserem, sigam ela. Você faz atendimento online também, né? Faço. As mentorias vão ser online, principalmente, né? Porque tá, não é como a fisioterapia, né? Eu Sim. faço atendimento online quando precisa muito, mas sempre prefiro presencial. Mas as mentorias e sonhos lúcidos também vão ser online. O curso provavelmente vai ser tanto presencial quanto online. Perfeito, perfeito. Pensa com carinho para a gente montar aqui uma turminha aqui em Caxias do Sul. Ó, o Ventura falou: o Sim, espírito sim. em nossa eternidade confunde-se com o corpo material e por vezes esquecemos a medida do tempo material. Gente, é fantástico essa coisa quando a gente mistura, né? Eu vivo falando, a gente é trindade, corpo, alma e espírito, né? Que fantástica essa mistura toda, né, Fê? Conta para nós, Fer, como é que é. Eu tô curiosa para saber essa tua cidade, essa. Como tu batizou esse nome? Como tu fez? Não entendi. Essa construção que tu estava falando antes da cidade, Da né? Dos cidade? sonhos. Isso. Então, vou contar um pouco da minha cidade e explicar como foi o sonho lúcido na minha vida. Eu, desde criança, tenho sonhos lúcidos. Eu tive uma infância muito complicada, assim, muito complicada mesmo. E aí, hoje em dia, eu descobri o que acontecia, é que minha mente ela acabou fazendo um escape, né, que em algum momento eu podia ser feliz, vamos dizer assim, em questão da minha infância, né? E eu comecei a ter sonhos lúcidos, né? Desde criança eu sabia que eu estava sonhando, eu estava lá, eu também interagia, eu falava para as pessoas, olha, eu estou no sonho lúcido, eu voava, eu fazia as coisas que eu queria fazer, transformava. Só que eu não sabia o que eu fazia. Quando eu contava para algumas pessoas, porque eu não contava muito para as pessoas, porque elas me achavam doida, né? É que ela me acha doida. E exatamente por essa questão, porque eu tenho uma cidade. Quando eu durmo, eu vou para minha cidade e, e ela é meu gatilho. Portanto, quando eu estou lá, eu sei que eu estou sonhando. Porém, eu tenho sonhos 80% lúcidos e os sonhos 100% lúcidos. Então, eu tenho sonhos que eu sei que eu estou sonhando e eu não controlo, não estou 100% consciente, mas assim, eu controlo, eu faço alguma coisa, mas não é 100% da consciência. E tenho sonhos que eu tenho 100% da consciência. Que aí eu tenho estudado muito os meus sonhos, né? Tanto fazer teste, quanto virar animal, quanto atravessar paredes, quanto cheiros, quanto toque, quanto observar detalhes dentro dos sonhos que a gente não observaria. Por exemplo, se isso daqui fosse um sonho, a gente estaríamos prestando atenção, né, daqui, no que está acontecendo. A gente não estaria prestando atenção, tipo, lá atrás ou aí no seu quadro. Então, eu tenho feito esses tipos de teste. E aí, desde criança, eu faço isso. E toda vez que eu sonho assim, eu falo que é minha cidade porque o shopping é no mesmo lugar, o mercado é no mesmo lugar, as ruas, é literalmente uma cidade. Muitas pessoas me falavam de projeção astral, né, quando eu era mais nova. Só que eu era muito mais cética. Hoje em dia eu sou uma caixinha aberta, viu, gente? Eu super acredito em várias coisas. Também quem sou eu para falar que não é verdade, né? Então, mas eu era mais nova, né, adolescente. Então, eu não acreditava. E aí, quando eu descobri o sonho, porque realmente não é a projeção que eu faço, gente. O que eu faço é sonhos lúcidos. Entendeu? Meu corpo não sai e não se projeta. Minha mente criou esse tipo de fuga, né? Porque eu comecei a perceber que realmente ela tem detalhes de lugares que eu passei, assim, por exemplo, tem um lugar que é a rua da minha avó, que tipo, meu pai baixou na minha mãe, a gente ia pra casa da minha avó, então são literalmente, elas são ligadas às minhas fugas. Literalmente é isso, assim. E aí eu descobri os sonhos lúcidos com o Michael. Quando ele começou a Omni, por isso que eu estou lá desde o comecinho, num evento chamado Pinosur. E eu estava fotografando, que era do Fábio Points, até no Hospital das Clínicas.
E aí ele estava fazendo a tradução para o Michał Szyszkowski, que é um polonês muito conhecido em sonhos lúcidos, um cara assim, muito referente também em sonhos lúcidos. E quando ele começou a explicar e a falar, eu já comecei a me identificar. Primeiro foi com aquele filme Inception, né, do Leonardo DiCaprio, que eu, assim, contanto que eu não falava muito para as pessoas, porque tipo, teve um ex até meu que uma vez eu falei assim, mas você está se baseando pelo filme. Eu falei, não, isso acontece comigo antes do filme, quando assisti o filme. Eu chorei muito, assim, falei, nossa, é tipo isso, não é exatamente aquilo, mas é muito parecido com o que acontece. Tá? Mas foi isso minha mente que criou mesmo, gente. E aí eu fui falar com o Michael, porque eu não falo inglês, então como ele estava, né, eu falei, então eu faço isso daí desde criança. Como assim? Nossa! E eu chorava na palestra, eu fiquei extremamente emocionada, porque eu entendi o que, que eu fazia, eu entendi o que, que era o sonho lúcido. Não, é isso, eu faço isso. E aí foi aí que ele me chamou para fazer parte da Omni. Ele falou, você não quer fazer parte da Omni? Eu falei, quero! E meu Olha, primeiro curso que eu fiz na Omni foi o de sonhos lúcidos, que quem deu foi o Mihal, né? E foi incrível, eu aprendi muito mais sobre sonhos lúcidos, eu aprendi mais sobre a mente. Foi incrível, assim, foi um divisor de águas. E aí o Michael, né, falou, se você não quer trazer o curso para o Brasil e tal, já que você tem experiência, então a sugestão é tudo do Michael também aí, ó, nessa olha questão do curso, dos sonhos lúcidos. Mas é uma coisa que eu faço desde criança, então eu tenho a minha cidade como gatilho, né? Contanto que eu não preciso fazer muitas técnicas para ter sonhos lúcidos. Às vezes, sim, contanto, esses tempos atrás, eu fiquei 2 meses sem ter sonhos lúcidos. Eu fiquei chocada. Assim, tem gente que está acontecendo comigo. Porque eu tenho pelo menos uma vez por semana, esse 100%, né? Os sonhos lúcidos eu tenho todos os dias. Os 100% eu tenho uma vez por semana. E aí eu comecei a fazer algumas técnicas, né? Para ver se também fiz uma autoterapia, porque realmente eu estava com muito conflito. E aí deu tudo certo. Eu voltei a ter sonhos lúcidos, tô bem de novo. Mas a minha dá uma cidade é palhinha para basicamente nós, isso. dá um pedacinho de uma técnica para o pessoal que está assistindo, que vai assistir o vídeo Gente, ó, depois. como eu falei, o caderninho, que é o sonhar, é o básico, né? Você colocar o celular para despertar entre 3 a 5 horas após que você vai dormir, né? Porque que acontece? Quando a gente tem sonhos lúcidos, a gente está no meio mais leve, né? Então, quando você acorda, tipo, você vai dormir meia-noite. Aí você coloca para despertar entre 3 ou 5 horas da manhã, depende de tanto que você vai conseguir, né, dormir após. Né? Porque você tem que ter um tempo pelo menos de 1 ou 2 horas para você conseguir ter esses sonhos lúcidos. Então, você vai colocar entre 3 a 5 horas, vai levantar, vai tomar um copo d'água, não pega no celular, não se distraia para a mente ela não se esvair, Sim. sabe? E volta dando a sugestão que você vai ter sonhos lúcidos. E outra coisa que é bem legal, que eu, por exemplo, o que a hipnose ajuda na questão dos sonhos lúcidos? É a sugestão. Então, eu dentro do meu aplicativo, eu tô até devendo alguns áudios aí que eu preciso terminar de fazer eles, que são áudios para sonhos lúcidos mesmo, para você ter sonhos lúcidos durante a noite, né? Então, são áudios com sugestões para se ter sonhos lúcidos e para você adquirir a personalidade de sonhos lúcidos, de sonhador lúcido. Que bacana. Para sua mente acreditar que você é um sonhador lúcido, né? Então, antes de dormir, você fazer pelo menos uma auto-hipnose ou repetir pelo menos umas 7 vezes no mínimo. Eu vou ter um sonho lúcido, eu vou ter sonho lúcido, ou eu sou um sonhador lúcido, eu sou um sonhador lúcido, eu sou um sonhador lúcido, que isso, né, vai acabar ali, a sugestão vai ser aceita. E aí é interessante também você fazer durante o dia esses testes de realidade. Então, em algum momento, né, ou se quem quiser colocar no reloginho, mas em algum momento do dia, pelo menos 3 vezes ao dia, você se pergunta se isso é um sonho, né? Ou se você está sonhando, estou sonhando, isso é um sonho. E você repara ao seu redor, você pode fazer alguns testes, como tampar o nariz, ou olhar para a sua mão, né? Porque no sonho você tampar o nariz e você vai continuar respirando, né? Então, as coisas acontecem meio diferente, ou se olhar no espelho, ou ver um reflexo, fazer algum teste, ter algum tipo de gatilho, que quando você estiver sonhando, como a gente sonha, a gente está ligado com o nosso dia a dia, você vai estar lá sonhando e aí, dentro do sonho, a sugestão, ela vem, entende? Então, isso daqui é um sonho? Então é muito mais fácil. Então, sempre se perguntar. Essas são as técnicas. E, gente, comer banana com aveia antes de dormir, porque ela tem vitamina B6 e produz serotonina e faz a gente ter sonhos
mais lúcidos e mais coloridos. Então ajuda bastante também. Eu resolvi ele Olha, na minha cabeça porque é uma canção vegana e outra porque ela é vinho, então dá pra comer. Mas batatas, peixes, esses tipos de alimentos também ajudam bastante aí na produção de sonhos. olha só que dica bacana. Olha só. Fer, eu fico encantada assim com o teu assunto, com quanta bagagem que tu traz, né? E eu vivo falando, a gente se conecta sempre a algum tema principal dentro da hipnoterapia, né? E eu acho bem bacana também a gente falar, gente, quem não conhece a hipnoterapia, que tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à hipnoterapia. A Sim. hipnoterapia nada mais é do que uma terapia onde a gente usa a hipnose como ferramenta para desfrutar da nossa mente maravilhosa, ou seja, para a gente ir lá visitar todas as crenças, para a gente ter acesso às nossas emoções, acesso ao nosso subconsciente. E, gente, mais uma vez, em meio a essas perguntas que eu recebi, que a Fer já foi respondendo muitas, e depois, tá, gente? Eu tenho as pessoas que me pediram, depois que eu salvar a live, tudo lá no canal, eu envio, tá? Para vocês assistirem e procurem a respostinha de vocês lá no meio. Qualquer coisa me chame, eu chame a Fer, que quando ela tiver um Estou tempinho. assim, tipo, disponível, gente. Não consigo responder às vezes na hora, porque não dá, mas eu podendo respondo todas, viu? Isso aí, tá? E assim, olha, gente, eu quero muito que vocês entendam que hoje nós estamos em busca, o mundo está em busca de soluções para tantas emoções, para tantas crenças ofertadas. Então, se permita conhecer essa ferramenta maravilhosa, se permita seguir as pessoas que trabalham na hipnoterapia, como entrou vários colegas nossos aí, né? Entrou tanta gente linda, maravilhosa que trabalha com hipnose. Tem a Nai, tem o Ventuir, tem a Fer, tem vários colegas homens entrando também na live. Gente, é só se conectar. Hoje a internet está dando aí tudo de mão beijada, né? E quem não conhece meu trabalho, quer seguir meu trabalho, eu trabalho muito, eu amo pessoas. É claro, a gente trabalha com tudo que a gente pode trabalhar dentro da hipnoterapia, tudo que vem com emoção a gente trabalha. Mas a gente sempre se conecta pelo que a gente passou, né, Fê? Eu vejo Sim. desta forma, né? Então, eu trabalho muito pessoas que foram abusadas na infância, como eu fui. Trabalho muito com pessoas que tiveram depressão, fobias, como eu também já tive. E eu vivo falando, eu fico encantada em ouvir, porque só quem tem propriedade da situação consegue falar com tanta clareza como a Fernanda com relação aos sonhos lúcidos, né? Que é uma clareza que eu não tinha e por isso que eu estava buscando que ela fizesse uma live comigo para que eu pudesse explicar também para as pessoas que me seguem. E aí vocês sabem, né, gente, que a live já passou ali quase seus 50 minutos. A gente não quer roubar tanto tempo de vocês, até porque é um horário que o pessoal tem ido trabalhar, mas a gente Sim. sempre dá aquela palhinha, né? E Fer, assim, ó, quando você tiver essa mentoria, compartilha comigo para que eu possa compartilhar Com com os certeza. meus seguidores, né? E que a gente e para mim participar também, claro, para aprender muito mais sobre esse assunto e para a gente poder levar o nome da hipnoterapia também para o mundo, né? Quem é salvo quer salvar, né? Quem é salvo quer salvar. Exatamente. Fê, Adorei. conclui para nós. Conclui para nós, para que a gente não roube tanto tempo das pessoas, conclui para nós a importância de trabalhar mais uma vez os sonhos lúcidos, que não pegou o início, né? E Uhum. se você quiser colocar mais alguma coisa, sinta-se à vontade. Bom, a importância dos sonhos lúcidos, pronto. Por isso é importante sonhar, gente. Independente, é importante você lembrar dos sonhos, porque, como eu falei, quando a gente sonha, a gente está ligado direto com nossas emoções, direto com nossos desejos, direto com nossos conflitos. Então, os sonhos lúcidos são muito importantes para o nosso autoconhecimento, né? Então, a gente consegue se autoconhecer melhor. Né? Eles são muito bons como uma ferramenta que ela te ajuda a auxiliar você aí em tratamentos, né? Pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, enfim. Ela ajuda como uma autocura também, né? Então dá para você trabalhar tanto uma terapia e uma ferramenta de sonhos lúcidos junto.
E dá também para você ter sonhos lúcidos para se divertir. Às vezes você passa um dia tão estressante, né? A gente tem tantos problemas que a gente vai sonhar. A gente não quer sonhar com problema, a gente não quer ficar no pesadelo, não quero ficar sonhando com problema, quero ter diversão no meu sonho. Então você consegue também ali transformar o seu sonho como você quiser. E pelo alto, né? Abrir uma porta, imaginar, sei lá, que você tá com Brad Pitt, ou sei lá, ou numa praia, ou você tá, tipo, no... Enfim, você... Onde você quiser, né? Onde você se sentir bem, no seu local seguro. Então, os sonhos, eles são... Os sonhos lúcidos, os sonhos são muito importantes, mas os sonhos lúcidos também são muito importantes para você se autoconhecer, se autocurar e se autoaprimorar. E eu quero deixar uma dica, gente, aqui, para quem, né, não... De livros. Eu não sei onde enfiei o meu de sonhos lúcidos, tem um livro de sonhos lúcidos que depois eu vou postar para vocês, tá? Mas para quem quiser saber mais também de hipnose e desbloquear a mente, tem o livro Laika Buda. Perfeito. É um ótimo livro. Para quem quiser saber mais sobre hipnose também, esse livro ajuda muito. Também é praticamente uma autocura, viu, gente? Eu já teve muito cliente meu que leu e, assim, se resolveu em muitas coisas, sabe? Falei, nossa, olha, agora você precisa tanta coisa. E até Fer, E aproveitando a ganja, né? Nós temos um filhote aqui que está enlouquecido. Aproveitando, né, o que você falou sobre a importância de pessoas que resolveram muitas coisas lendo o livro, né? Só o livro de autoajuda do Maico Arruda, que é fantástico. Eu vou fazer uma live com a Lilian sexta-feira. Que legal! Então, gente, já aproveitando, né, que a Fer já entrou, mostrou o livro, e a Lilian, eu estava agora na Experiência Omni junto com a Fernanda, né, em São Paulo, e a Lilian é uma fofa maravilhosa. Gente, ela me mandou as fotos de como estava o estado dela antes de conhecer o livro do Maico Arruda, e ela vai contar todas as doenças que ela teve. Eu fiquei, ó, ela deu, porque ela estava toda emaranhada de emoção no dia que a gente fez, no dia que ela deu o laudo clínico. Né, também, no palco. E depois eu tive a oportunidade de chamar ela, da gente conversar. E por que já que tu tocou nesse assunto, né? Por que eu convidei ela, né? Porque, gente, eu atendo inúmeras pessoas como você deve também atender. E muitas pessoas chegam na hipnoterapia, chegam na terapeuta, chegam no hipnoterapeuta, na psicanalista, como eu sou, e acham que eles vão chegar assim, ó, aqui estão os meus problemas, Fernanda, pegue para você. Aí ele pega os problemas, vira as costas e sai. Uou! No, it's not, não é assim. Não, não, não. Não. As pessoas têm que entender que elas precisam assumir a responsabilidade da vida delas. E o maior exemplo que eu ouvi lá entre o Marcelo Bianchini, nossa, uma história muito parecida com a minha, mas a Lilian é a prova viva de que quando você realmente quer assumir o controle da sua vida, é só assumir. É só assumir. Então, já aproveitei, já fiz minha merchandise, né? Sexta-feira. Ótimo, bom saber. Sexta-feira, às 20 horas, eu vou estar com a Lilian. Gente, é uma história assim, vocês vão chorar, tá? Eu já tô, só de pensar, já tô aqui, ó. Porque a história dela é poderosa. Vou ver, vou estar lá, verdade. Tá. E um outro livro que eu tô lendo, tá? Só pra deixar esse link aqui pra gente, que é ótimo, porque eu queria até entender mais um pouco a ciência do sonho, e assim, é do escritor que eu tenho, assim, um amor imenso. Eu não conheço ele, mas eu sou fã. É o Siddhartha Ribeiro, que é o Oráculo da Noite. Tá invertido, mas eu estou lendo esse livro, eu comecei a lê-lo, e assim, tá sendo muito legal entender muito mais sobre os sonhos, né? Então, assim, são leituras básicas para quem quer entender mais de sonhos lúcidos. Esse Sonhos Lúcidos, que chama Sonhos Lúcidos mesmo, que é um da capa azul, que me fugiu o nome dos autores, são dois autores.
E ela tem várias técnicas também, isso é muito legal. E o do Siddhartha Ribeiro, que fala mais sobre a ciência dentro dos sonhos. Então, fica aí a dica. Perfeito. Somente o oráculo da noite. E até assim, depois, Fer, quando a gente baixar essa live, se você puder comentar essas sugestões de livro lá Sim, embaixo, sim. né? Só para as pessoas, porque, claro, talvez alguns sigam, talvez alguns não sigam, talvez. Sabe como é que as pessoas passam uma leitura dinâmica e rápida? Até para as pessoas se conectarem e lerem esses livros, essas sugestões que você está dando. Nossa, Recomendo Fer, lá. estou tão feliz. Estou muito feliz mesmo que você Eu também. compartilhou esse tempo comigo. Eu estava ansiosa, eu não fico ansiosa em live, tá? É muito difícil. Tanto que eu te chamei para saber se estava tudo certo, porque eu queria aprender. Eu acho um assunto fascinante, fascinante. E, gente, eu vou roubar a Fer lá em São Paulo. Eu vou ficar uma semana quase lá em São Paulo. A Fer vai estar comigo no Legacy, né? Da Sim, sim. Omni. E eu vou roubar ela para fazer uns stories e dando dicas, tá? Vou fazer ela dar stories lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, Pode tal, contar para comigo. isso, para a gente interagir, para a gente ir fazendo. A Nayara Sericato vai estar comigo também, tenho certeza que ela vai adorar participar Sim. desses feedbacks, desses stories, certo? Gente, já deu nossa Empolgada hora já. de live. Oi? Empolgada já. Ah, muito, né? É tão bom, né? Hoje eu fico pensando, eu vivo falando para as pessoas, quem sabe da minha história, eu já, infelizmente, tive 3 tentativas suicidas, né? E hoje parece que eu não quero que o sol termine, eu não quero. As pessoas dizem, nossa, Tânia, você acorda muito cedo, eu entro no Instagram, você já está postando coisa, eu vou dormir, você vai dormir 1 hora da manhã, você não, não, eu não canso, gente. Eu não canso, porque eu acho que a gente viveu já muito tempo. Eu falo por mim. Eu já vivi muito tempo querendo que o sol caísse, querendo que a vida acabasse. E agora não. Agora eu quero viver. Eu quero viver. E tem coisa melhor que isso, Fer? Não tem, né? Não tem, né? Gente, muito obrigada. Fernanda, eu te agradeço assim de todo o meu coração. Eu que Muito, agradeço. muito obrigada, tá? Ai, Eu eu espero na adorei, gente. semana. Se eu pudesse, ficava falando mais aqui. Porque é um assunto que eu amo, gente. É sonhos lúcidos. É, É sério. fantástico. E, gente, chamem a Fernanda. Se vocês quiserem, chame, eu sei que até eu, se vocês quiserem que eu faça algumas perguntas, chama aí que a gente vai fazendo, a gente vai respondendo dentro das nossas possibilidades, tá? Eu prometi sempre que as minhas lives não passariam muito de 1 hora, 1 hora e 15, porque hoje a internet está cheia de live, a gente tem muito compromisso, e eu quero é que vocês fiquem felizes com o pouco, mas ao mesmo tempo é muito do que a gente traz para vocês entenderem sobre esses assuntos. Eu espero vocês sexta-feira com a poderosa Lilian. Gente, ela é uma fofinha, assim, e vocês vão se Ela é encantar com a muito. história. É, vocês vão se encantar com a história dela. E na outra semana eu vou ter a Pam, a dona Pam vai vir comigo fazer uma Ah, que live. legal. E ela vai contar também a história dela, certo? Que Fer, legal. Estarei gratidão. aqui atenta. Gratidão Muito a mim. obrigada. Gratidão a E todos também nós que participou nos aqui. veremos em São Paulo. Sim, nos veremos lá então no Legacy. Já super No Legacy. empolgada. Então tá. Um beijo, muito obrigada, tá? Um Gente, beijo, eu que depois lá agradeço. no Um YouTube beijo a assiste todos. essa live de novo, tá bom? Tá bom. Um beijo para Beijo a todos. todos. Até. Beijo, Tânia. Gratidão. Tchau, tchau. Eu te agradeço. Até. Tchau. Até. Tchau, tchau.